Em pleno século XX, durante um dos períodos mais sombrios da história humana, surge a figura extraordinária de Desmond Thomas Dus, nascido em 7 de fevereiro de 1919 na pacata cidade de Lynchburg, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, onde cresceu em um lar profundamente religioso e marcado pela leitura diária da Bíblia. Filho de descendentes alemães, Desmond foi criado dentro da fé adventista do sétimo dia, uma denominação cristã que pregava o respeito à vida, a santificação do sábado e o cumprimento rigoroso dos mandamentos bíblicos, incluindo o 10º mandamento: não matarás. Sua formação moral e espiritual desde cedo moldou seu caráter firme e inabalável, especialmente em relação à violência, algo que ele passaria a rejeitar com todas as suas forças depois de um incidente trágico ainda na adolescência, quando quase feriu gravemente seu irmão após uma briga. Aquele momento marcou profundamente sua visão de mundo e solidificou sua decisão pessoal de jamais tirar uma vida, independentemente das circunstâncias, um compromisso que viria a testar severamente quando a Segunda Guerra Mundial varreu o planeta entre 1939 e 1945. Quando os Estados Unidos entraram oficialmente no conflito após o ataque surpresa japonês a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, milhões de jovens americanos foram chamados às armas, e Desmond, então com 23 anos, voluntariou-se para servir ao exército, mesmo sem estar disposto a pegar em armas. Ele se alistou como socorrista no exército dos Estados Unidos, motivado por um desejo profundo de ajudar seus companheiros, salvar vidas e provar que era possível contribuir para a vitória sem ter que matar alguém. Sua decisão causou estranheza entre os colegas de recrutamento, que muitas vezes o viam com desconfiança, achando que fosse covarde ou que estivesse apenas tentando evitar o combate direto. Porém, Desmond logo mostraria que não tinha medo algum do perigo. Ao contrário, enfrentaria os campos de batalhas mais brutais da guerra com coragem incomum, movido por uma fé inabalável e pelo dever de cuidar dos feridos. Seu primeiro grande teste veio durante o treinamento básico, quando se recusou categoricamente a carregar qualquer tipo de arma, o que gerou conflitos com oficiais e hostilidade de alguns camaradas que não entendiam sua postura. Mesmo diante de pressões, ameaças e até processos disciplinares, ele manteve-se firme em suas convicções, negando-se a abandonar o serviço militar, mas também sem abrir mão de sua objeção de consciência. Após muito debate interno dentro do próprio exército, e graças ao apoio de algumas autoridades religiosas e jurídicas, Desmond conseguiu permanecer no serviço como socorrista médico, sem portar armas, uma exceção extremamente rara na história militar americana. Foi designado para o 307º Regimento de Infantaria, da 77ª Divisão de Infantaria, e enviou-se para o Pacífico, onde os combates contra o Império do Japão eram particularmente brutais, sangrentos e cercados de condições extremas. Ali, em meio ao calor sufocante, as selvas densas e as montanhas íngremes do arquipélago japonês, ele enfrentaria os piores horrores da guerra moderna, mas também teria a oportunidade de demonstrar um heroísmo que poucos poderiam imaginar. Antes mesmo de chegar ao fronte, já havia conquistado certa reputação entre seus companheiros por sua ética, dedicação e espírito altruísta, mas seria nas batalhas mais cruéis que sua verdadeira natureza brilharia com toda a intensidade. E foi exatamente isso que aconteceu meses depois, em um lugar chamado Orseshoi-Ridge, parte da terrível Batalha de Okinawa, onde Desmond Dus realizaria um dos atos mais corajosos da história militar americana, sem jamais disparar uma única bala. Depois de concluir seu treinamento como socorrista, Desmond Dus embarcou em uma jornada que o levaria da calma da Virgínia diretamente para o coração da guerra no Pacífico, onde os Estados Unidos travavam uma luta feroz contra o exército imperial japonês. As tropas americanas vinham avançando lentamente de ilha em ilha, numa estratégia conhecida como salto de ilhas, eliminando bases japonesas e aproximando-se cada vez mais do próprio arquipélago japonês, um caminho sangrento que culminaria na invasão de Okinawa. Entre 1944 e 1945, várias operações importantes foram realizadas, incluindo as batalhas de Saipan, Guam e Iwo Jima, locais onde o preço da vitória foi pago com milhares de vidas, e onde a brutalidade dos combates foi registrada em fotografias e relatos que chocaram o mundo. O cenário que esperava Desmond e seu regimento era de extrema tensão e perigo constante, pois o Japão estava determinado a resistir até o último homem,
usando táticas suicidas como os kamikazes e emboscadas nas montanhas. Durante o transporte até o teatro de operações no Pacífico, Desmond passou semanas a bordo de navios lotados de soldados, equipamentos e suprimentos, compartilhando espaços apertados e condições precárias com homens que vinham de todos os cantos dos Estados Unidos. Apesar de sua fama de pacifista, ele não era tratado como um estranho pelos outros soldados. Ao contrário, muitos começaram a reconhecer nele um homem de integridade, capaz de suportar as mesmas dificuldades físicas e emocionais que qualquer outro combatente. No entanto, sua rotina diferenciava-se um pouco da dos demais soldados. Enquanto outros treinavam com armas, Desmond estudava técnicas médicas, aprendia a lidar com hemorragias graves, fraturas expostas e outras emergências que ele sabia que encontraria no campo de batalha. Chegando ao Pacífico, Desmond foi inicialmente posicionado em bases seguras, mas logo foi integrado ao pelotão médico que acompanhava as unidades de infantaria no avanço contra as posições japonesas. Era um trabalho árduo e mentalmente desafiador, pois ele precisava estar sempre pronto para agir, seja para estancar sangramentos sob tiroteio ou para remover vítimas de zonas de combate intenso. Além disso, enfrentava uma carga emocional imensa, pois via colegas morrerem em suas mãos, sofrendo com ferimentos irreversíveis ou gritando de dor sem que pudesse fazer nada além de oferecer conforto. Mesmo assim, ele nunca deixou de cumprir seu dever, e rapidamente ganhou o respeito dos comandantes e soldados que antes duvidavam dele, muitos dos quais passaram a ver nele um símbolo de esperança e proteção. Com o tempo, Desmond tornou-se parte indispensável da equipe médica, e sua presença era frequentemente solicitada em missões de alto risco, onde a necessidade de socorro era maior. Tinha o costume de orar antes de entrar em combate, e dizia que, enquanto houvesse um soldado vivo, ele não descansaria, uma promessa que faria toda a diferença em breve. Enquanto as forças americanas se preparavam para a maior operação anfíbia da Guerra do Pacífico, Desmond estava destinado a se encontrar no epicentro de um dos confrontos mais violentos da Segunda Guerra Mundial. Essa operação seria a Batalha de Okinawa, e nela, o nome de Desmond seria eternizado na história como um herói que salvou centenas de vidas sem jamais erguer uma arma. A Batalha de Okinawa, deflagrada em abril de 1945, foi um dos últimos grandes confrontos da Guerra do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, e é considerada uma das mais sangrentas da história militar americana. Localizada a cerca de 340 quilômetros da costa sul do Japão principal, a ilha de Okinawa possuía uma posição estratégica, sendo vista pelos Estados Unidos como uma base crucial para os ataques aéreos finais contra o arquipélago japonês. Os japoneses, cientes da importância da ilha, defenderam-na com unhas e dentes, construindo uma linha de fortificações ao redor das montanhas escarpadas e aproveitando o relevo natural para emboscar os invasores americanos. O combate durou cerca de 3 meses, de abril a junho de 1945, e resultou em mais de 12.000 mortes entre os soldados americanos e cerca de 110.000 baixas japonesas, além de um número impressionante de civis mortos ou deslocados. A geografia complicada, com colinas íngremes, ravinas profundas e vegetação densa, tornava cada metro de avanço um verdadeiro desafio, exigindo táticas complexas e causando danos enormes às tropas. Foi nesse cenário infernal que Desmond e seu regimento foram lançados, com a missão de avançar através das linhas inimigas e garantir pontos estratégicos para a continuidade da ofensiva aliada. A área que ficaria marcada na história como Orsechoi Ridge, cresta em ferradura, seria palco de um dos momentos mais heróicos de Desmond. Mas antes disso, ele já havia provado sua coragem em outras ocasiões menores, salvando diversas vidas sob intenso fogo inimigo. Naqueles dias, o sol castigava os soldados, o cheiro de pólvora pairava no ar e o chão estava repleto de corpos e destroços de armas, enquanto a tensão aumentava a cada minuto. O ambiente era caótico, com explosões constantes, tiros vindos de todas as direções e gritos de dor ecoando por entre as montanhas, e mesmo assim, Desmond se movia com incrível determinação entre os feridos. Ele usava seu cinto de socorrista para transportar pequenos kits médicos, gases, morfina e cordas, prontos para qualquer eventualidade, e carregava consigo uma Bíblia, que lia nos raros momentos de tranquilidade. Muitos soldados contariam depois que, mesmo em meio ao terror, saber que Desmond estava por perto dava-lhes um sentimento de segurança e esperança,
como se ele fosse uma espécie de anjo da guarda em meio ao inferno. O exército japonês, treinado para lutar até a morte, utilizava táticas de guerrilha e emboscadas, fazendo com que os americanos avançassem com extrema dificuldade, perdendo homens constantemente. Em meio a esse contexto brutal, Desmond não apenas mantinha calma, mas também arriscava sua própria vida repetidamente para alcançar soldados caídos e trazê-los para áreas mais seguras. Às vezes, ele subia montanhas escorregadias de sangue, arrastando corpos pesados, outras vezes se jogava ao chão para escapar de balas perdidas, mas nunca, nem por um segundo, cogitou desistir. Foi nesse ambiente de horror absoluto que ocorreu o episódio mais famoso da vida de Desmond Doss, um dia em que ele salvou mais de 75 homens sozinho, sem nenhum apoio e sem sequer tocar em uma arma. O dia 5 de maio de 1945 entrou para a história como aquele em que Desmond Doss realizou um dos feitos mais impressionantes da história militar americana, salvando mais de 75 soldados feridos durante uma retirada caótica na Orsechoe Ridge. Naquele dia, a companhia a qual pertencia havia sido severamente atingida por um contra-ataque surpresa dos japoneses, que lançaram granadas, metralhadoras e tiros de rifle de forma incessante contra as posições americanas. Diante do intenso fogo inimigo, os soldados americanos decidiram recuar, mas muitos ficaram presos atrás das linhas inimigas, feridos e indefesos, enquanto a maioria dos socorristas já havia sido abatida ou obrigada a fugir. Foi então que Desmond Doss decidiu agir sozinho, ignorando as ordens de recuo e correndo em direção aos feridos, um por um, arrastando-os para lugares mais seguros e aplicando os primeiros socorros ali mesmo, debaixo de chuva de balas. Com habilidade e frieza, ele usava cobertores improvisados como maçãs, amarrava os soldados com cordas e os içava até a crista da montanha, onde outros companheiros podiam recebê-los e levá-los para a retaguarda. Cada resgate era uma missão suicida, pois ele saía de seu abrigo e se expunha completamente ao fogo inimigo, mas parecia guiado por uma força superior, escapando ileso dezenas de vezes. Testemunhas relatariam depois que, mesmo com os gritos de dor dos feridos e o barulho ensurdecedor das explosões, Desmond mantinha calma e falava com cada soldado, oferecendo palavras de conforto e esperança. Ele costumava dizer frases como: "Você vai ficar bem, eu vou tirar você daqui", e aquelas palavras eram muitas vezes o que mantinha os feridos vivos até que pudessem ser evacuados. Ao longo de horas intermináveis de combate, Desmond trabalhou incansavelmente, sem pausas, sem medo, sem pedir ajuda, movido apenas por sua fé e pelo desejo de salvar vidas. Quando o sol finalmente se pôs e o combate cessou, ele havia resgatado mais de 75 homens. Um número tão absurdo que muitos soldados chegaram a duvidar no início, achando que era exagero. Mas os registros médicos e os depoimentos posteriores confirmariam a veracidade de suas ações, e os próprios comandantes admitiram que, sem Desmond, a maioria daqueles homens teria morrido ali mesmo. Muitos dos soldados que ele salvou afirmariam que, naquele dia, viram Deus agindo por meio de um homem comum, cuja coragem ultrapassava qualquer compreensão humana. E, ironicamente, esse homem que se recusava a carregar uma arma acabou salvando mais vidas do que muitos atiradores de elite em toda a guerra. Sua bravura naquele dia foi tão impactante que, posteriormente, ele seria indicado para a Medalha de Honra do Congresso, a mais alta condecoração militar dos Estados Unidos. Mas, naquele momento, Desmond não pensava em honrarias ou reconhecimento. Ele só queria salvar vidas, e continuaria fazendo isso até o fim da guerra. Depois de seu heróico resgate na Orsechoe Ridge, Desmond Doss continuou servindo com distinção durante o restante da Batalha de Okinawa, mas o destino reservava-lhe novas provações. Em junho de 1945, durante outra operação de combate, Desmond foi atingido por um projétil de morteiro que explodiu perto de onde ele estava prestando socorro a 2 soldados feridos. O estouro lançou ao chão e causou múltiplas fraturas nas pernas, deixando-o gravemente ferido e incapaz de se mover com facilidade, mas mesmo assim, ele não desistiu de ajudar os outros. Com dor excruciante, arrastou-se até um ponto mais seguro e começou a aplicar autossocorro, usando o que sabia para estancar o sangramento e manter a consciência. Enquanto isso, alertou outros soldados sobre a posição dos japoneses e ajudou a coordenar o resgate de outros companheiros, mesmo em seu estado crítico. Mais tarde,
foi encontrado por um grupo de companheiros que o levou para uma tenda médica improvisada, onde recebeu tratamento inicial antes de ser evacuado para um hospital de campanha mais estruturado. Sua recuperação seria longa e dolorosa, mas mesmo nos leitos de hospital, ele continuava a inspirar aqueles ao seu redor com sua fé inabalável e disposição para ajudar. Durante sua internação, Desmond conheceu outros veteranos feridos e ajudou a cuidar deles da melhor maneira que podia, mesmo com suas próprias limitações físicas. Sua história começava a circular entre os oficiais e soldados, e muitos começaram a reconhecer nele um exemplo de coragem, integridade e humanidade em tempos de guerra. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou oficialmente em agosto de 1945, com a rendição incondicional do Japão após os bombardeamentos atômicos de Hiroshima e Nagasaki, Desmond já havia deixado o fronte e se preparava para voltar à vida civil. Sua saúde física nunca mais seria a mesma, pois os ferimentos sofridos na guerra o acompanhariam pelo resto da vida, mas sua força de espírito permanecia intacta. Em 1946, após meses de recuperação, Desmond retornou para casa, onde foi recebido como um herói silencioso, um homem que havia dado tudo por seu país sem jamais tirar uma vida. Seu nome, antes motivo de piada e desconfiança entre seus colegas de quartel, agora era sinônimo de coragem, sacrifício e fé inabalável. Sua história, porém, ainda não havia chegado ao fim, e o reconhecimento oficial de seu heroísmo estava prestes a vir com uma das maiores honrarias do país. Em 1945, ele foi indicado para a Medalha de Honra do Congresso, e em 1947, na Casa Branca, diante do presidente Harry Truman, Desmond tornou-se o primeiro e único objetor de consciência a receber a mais alta condecoração militar dos Estados Unidos. Após seu retorno dos campos de batalhas do Pacífico, Desmond foi oficialmente indicado ao mais alto reconhecimento militar concedido pelos Estados Unidos, a Medalha de Honra do Congresso, uma honraria destinada apenas aos soldados que demonstraram bravura acima do dever em situações extremas. O processo de indicação começou no final de 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando vários oficiais superiores, incluindo médicos e comandantes diretos de Desmond, relataram suas ações heroicas durante a Batalha de Okinawa como exemplos incomparáveis de coragem e altruísmo. A recomendação levou meses para ser analisada, pois envolvia revisões rigorosas por parte das autoridades militares, além de depoimentos de companheiros que sobreviveram graças ao trabalho incansável de Desmond na linha de frente. Apesar de sua objeção de consciência e de sua recusa em carregar armas ter gerado certa resistência dentro do próprio exército, o peso das provas e dos testemunhos foi irrefutável, e ele foi aprovado para receber a medalha. Em 12 de outubro de 1945, o presidente Harry S. Truman assinou a concessão da Medalha de Honra, tornando Desmond o primeiro e único objetor de consciência consciente na história americana a receber tal distinção. A cerimônia oficial ocorreu em 1947, na Sala Leste da Casa Branca, diante de uma plateia composta por altas autoridades militares, familiares de heróis de guerra e representantes religiosos que apoiaram Desmond desde seus primeiros dias de alistamento. Durante o evento, Truman entregou-lhe a medalha com as palavras clássicas: "Eu sei que você merece isso. Eu sei que é um patriota. Você salvou vidas sem tirar nenhuma, marcando um momento simbólico entre fé, serviço e pátria." Para Desmond, aquele gesto não era apenas uma recompensa pessoal, mas uma confirmação de que suas crenças não o tornavam fraco ou menos patriota, mas sim um homem com princípios fortes e convicções profundas. Ele aceitou a medalha com humildade, dizendo que o verdadeiro mérito pertencia àqueles que lutaram ao seu lado, e repetiu diversas vezes que tudo o que fizera fora guiado pela vontade de servir e proteger. A partir daquele momento, o nome de Desmond entrou para a história militar americana, não apenas como um herói de guerra, mas como um símbolo de como os valores humanos podem prevalecer mesmo nas circunstâncias mais desumanas. Sua história passou a ser contada em escolas, igrejas e centros militares, inspirando gerações de jovens a agirem com integridade, mesmo diante da pressão social e institucional contrária. Além disso, sua trajetória ajudou a mudar percepções sobre a objeção de consciência nos Estados Unidos, mostrando que o patriotismo pode se manifestar de diferentes formas, inclusive através do cuidado e da salvação de vidas.
Mesmo com toda a atenção da mídia e o crescente interesse sobre sua vida, Desmond manteve-se discreto e simples, evitando celebridade e buscando manter sua vida o mais normal possível. Com o tempo, ele tornou-se palestrante em eventos religiosos e educacionais, onde compartilhava sua experiência de guerra, de fé e de redenção, sempre destacando a importância da esperança em meio ao caos. Seu legado, que parecia limitado ao contexto histórico da Segunda Guerra, acabou transcendendo décadas, influenciando até mesmo produções cinematográficas modernas, como o filme Hacksaw Ridge, lançado em 2016, dirigido por Mel Gibson. Após retornar à vida civil, Desmond enfrentou uma nova fase cheia de desafios físicos e emocionais, resultado direto dos ferimentos sofridos durante a guerra e da intensa exposição ao horror humano. As lesões nas pernas e outras complicações resultantes do combate deixaram-no com sequelas permanentes, impossibilitando trabalhos braçais e exigindo constante tratamento médico. Mesmo assim, ele nunca reclamou de sua condição, encarando-a com resignação e gratidão por estar vivo, algo que ele considerava um milagre após tantas oportunidades de morte no campo de batalha. O casal teve um filho, Desmond Thomas dos Jr., que herdou o nome e a história do pai, mas também a responsabilidade de carregar o legado de um homem cuja história ultrapassava o âmbito familiar. Desmond buscou estabilidade financeira e emocional nos anos pós-guerra, recebendo apoio do governo americano por sua condição de veterano, mas enfrentou dificuldades típicas de muitos soldados que voltavam da guerra traumatizados e esquecidos. Ele foi internado várias vezes em hospitais veteranos, especialmente pelo Departamento de Assuntos dos Veteranos dos Estados Unidos, onde recebeu tratamentos para tuberculose, uma doença que desenvolveu após anos de exposição às péssimas condições sanitárias da guerra. Mesmo com todos os problemas de saúde, Desmond continuou ativo em sua comunidade religiosa, frequentando regularmente cultos adventistas e participando de grupos de apoio a veteranos e jovens em formação moral. Sua presença em eventos públicos era cada vez mais valorizada, e ele começava a ganhar reconhecimento formal por sua contribuição à sociedade e à história nacional. Em 1987, durante uma visita ao Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial, em Nova Orleans, Desmond foi surpreendido por uma homenagem inesperada, quando veteranos e visitantes reconheceram-no e pediram que falasse sobre sua experiência. A emoção do momento foi imensa, e muitos choraram ao ouvir diretamente de um herói que havia salvado vidas sem jamais erguer uma arma. A partir dali, sua história passou a ser mais amplamente divulgada, com entrevistas em jornais, revistas e programas de televisão, aumentando seu alcance público e inspirando novas gerações. Muitos jovens que sonhavam em servir ao país, mas tinham dúvidas quanto à violência envolvida, viram nele um exemplo de como ser útil sem abrir mão de seus valores fundamentais. Sua imagem passou a aparecer em livros de história, documentários e até em currículos escolares, consolidando-o como uma figura central da narrativa americana sobre guerra, ética e fé. Enquanto alguns veteranos viviam isolados ou amargurados, Desmond tornou-se um símbolo de paz, perdão e serviço, mesmo tendo passado por um inferno que poucos poderiam suportar. A história de Desmond permaneceu viva graças a registros oficiais, depoimentos e memórias de soldados que sobreviveram graças a ele, mas foi somente décadas depois que ela alcançou um novo patamar de visibilidade. Em 1969, o jornalista e escritor Bottom Erdon publicou o livro The Unlikeliest Hero, que contava com riqueza de detalhes a trajetória de Desmond, desde sua infância na Virgínia até os campos de batalhas de Okinawa. Esse livro seria o primeiro de muitos, seguido por biografias, artigos acadêmicos e capítulos dedicados ao papel dos objetores de consciência na história militar americana. Em meados dos anos 2000, o cineasta australiano Russell R. Maxwell escreveu e produziu um documentário intitulado The Conscientious Objector, que trouxe imagens de arquivos históricos, depoimentos reais e entrevistas exclusivas com Desmond pouco antes de sua morte. Esse documentário ajudou a popularizar ainda mais sua história, especialmente entre os jovens que buscavam modelos de coragem baseados em valores morais e não apenas em habilidades de combate. O grande marco cinematográfico veio em 2016, com o filme Hacksaw Ridge, dirigido por Mel Gibson e estrelado por Andrew Garfield no papel de Desmond, com produção de Ridley Scott e roteiro de Robert Schenkenka.
O filme retratou com fidelidade brutal e emocional a jornada de Desmond desde seu treinamento inicial no exército até o dia em que salvou mais de 75 soldados na Worcestershire Ridge, tornando-se um sucesso mundial. Com mais de 160 milhões de dólares arrecadados globalmente, o filme foi aclamado pela crítica e pelo público, conquistando 2 Oscars: melhor edição de som e melhor mixagem de som. Para Desmond, que já estava idoso e em estado terminal, o filme foi um presente inesperado, permitindo que sua história fosse contada para milhões de pessoas ao redor do mundo. Infelizmente, ele não chegou a ver o filme em sua totalidade, pois faleceu em 23 de março de 2006, aos 87 anos, no Alabama, cercado por familiares e amigos. Sua morte foi lamentada por veteranos, líderes religiosos e figuras públicas, e seu funeral foi realizado com honrarias militares completas, mesmo ele sendo um objetor de consciência. Hoje, seu nome está gravado em monumentos, museus e memoriais dedicados aos heróis da Segunda Guerra Mundial, e seu legado continua a inspirar projetos educacionais e iniciativas pacifistas. Mais do que um soldado ou um socorrista, Desmond Doss tornou-se um ícone da resistência moral, da coragem silenciosa e da determinação inabalável diante da adversidade. Sua história é lembrada como um lembrete de que a verdadeira bravura nem sempre vem com uma arma, mas sim com a decisão de fazer o certo, mesmo quando ninguém espera que você o faça. E, acima de tudo, Desmond Doss mostrou ao mundo que a fé, a compaixão e a integridade podem ser as armas mais poderosas em qualquer batalha. O legado de Desmond Doss vai muito além de um nome em um memorial ou uma foto em um livro de história. Ele representa um modelo de conduta, de coragem e de respeito à vida em tempos de conflito. Seu exemplo é especialmente relevante hoje, em um mundo onde guerras, violência e divisões ideológicas ainda são realidades presentes, e onde a busca por soluções pacíficas e éticas é mais necessária do que nunca. Ele mostrou que é possível manter a dignidade humana mesmo em cenários de extrema hostilidade, e que o desejo de salvar vidas pode ser tão forte quanto o instinto de sobrevivência. Sua história é estudada em cursos de ética militar, ciências religiosas e até em faculdades de medicina, como exemplo de como a empatia e o compromisso com o próximo podem transformar uma pessoa comum em um herói extraordinário. Em Lynchburg, sua cidade natal, há um museu dedicado à sua memória, onde estão expostos objetos pessoais, documentos originais e réplicas de equipamentos usados por ele durante a guerra. Além disso, escolas, praças e ruas foram nomeadas em sua homenagem, garantindo que seu nome continue vivo na memória coletiva e na educação das futuras gerações. Organizações de veteranos e movimentos pacifistas frequentemente citam Desmond como fonte de inspiração, destacando o equilíbrio entre dever patriótico e valores universais. Sua postura firme contra a violência, embora motivada por crenças religiosas específicas, toca um ponto universal: a importância de questionar e refletir sobre o uso da força como solução única para conflitos. Ele ensina que o heroísmo pode assumir formas diferentes, e que, às vezes, o maior ato de coragem é decidir não lutar, mas sim curar, proteger e servir. Desmond Doss é, portanto, um exemplo para profissionais da saúde, assistentes sociais, educadores e todos que lidam com a vida humana e precisam tomar decisões difíceis sob pressão. Sua história nos lembra que a verdadeira força reside na firmeza de caráter, na coerência entre ações e palavras, e na capacidade de manter-se fiel a si mesmo, mesmo diante da opinião contrária da maioria. Muitos veteranos que lutaram em conflitos posteriores afirmaram que, ao ouvir a história de Desmond, sentiram-se mais preparados para lidar com os dilemas morais que surgem em um campo de batalha. Seu exemplo também ajuda a humanizar o soldado comum, mostrando que os combatentes são, acima de tudo, seres humanos com medos, crenças e sentimentos, que merecem respeito tanto dentro quanto fora da guerra. Por tudo isso, Desmond Doss não é apenas uma figura histórica, ele é uma mensagem contínua de esperança, de fé e de humanidade, ecoando através dos séculos. E enquanto houver alguém disposto a ouvir, aprender e seguir seu exemplo, o espírito de Desmond Doss continuará vivo. Ao longo destas 10 sessões, conhecemos a incrível trajetória de Desmond Doss, um homem que, com coragem, fé e determinação, salvou mais de 75 vidas durante a Segunda Guerra Mundial sem jamais disparar um único tiro. Sua história é mais do que um relato de guerra,
É uma prova de que os valores humanos, a integridade e a paixão por servir ao próximo podem superar até mesmo os horrores mais brutais da história. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou você de alguma forma, e agora é hora de levar esse legado adiante. Que tal compartilhar este vídeo com alguém que precisa de inspiração? Talvez um amigo, um familiar ou até mesmo um jovem que está buscando caminhos para o futuro. Se você é um estudante, professor, soldado ou simplesmente alguém interessado em história, eticamente e coragem, Desmondus é um exemplo que merece ser conhecido e lembrado. Visite museus dedicados à Segunda Guerra Mundial, leia livros sobre o tema, assista ao filme Hacksaw Ridge e mergulhe ainda mais fundo nesta história que continua a emocionar e ensinar. Não deixe de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sobre novos conteúdos. Temos muitas outras histórias fascinantes para contar, de heróis anônimos, de momentos esquecidos e de lições que o tempo não apaga. Cada vídeo nosso é feito com dedicação, pesquisa e paixão pela história humana, e queremos continuar trazendo conteúdos que informem, inspirem e conectem as pessoas ao passado para entender melhor o presente. Deixe seu comentário abaixo. O que mais chamou sua atenção na história de Desmondus? Qual parte mais emocionou você? Participe da conversa, compartilhe sua opinião e ajude a manter viva a chama da memória histórica. Afinal, histórias como a de Desmond só existem enquanto as contamos, e você faz parte desse processo. Obrigado por assistir até aqui. Histórias como essa merecem ser lembradas, e você ajudou a mantê-la viva. Até o próximo vídeo, e não se esqueça: a coragem não está apenas em lutar, mas também em escolher o certo, mesmo quando ninguém espera que você o faça.